certinho, massa aí, tranquilaço para detonar aí no Enem, no vestibular aí, nas suas provas do ensino médio aí, galera, fique ligado, pratique exercício diariamente, velho, diariamente detone aí nos exercícios e você, claro, vai ter sucesso aí, conseguirá a tão desejada vaga aí na sua universidade, tranquilo? Bom, hoje na aula falaremos sobre as teorias populacionais, ok? Sabemos que a população mundial está crescendo e continua crescendo cada vez mais, né? E a população mundial hoje é em torno de 7 bilhões de habitantes. Se você olhar um gráfico desse crescimento, verá que depois de Cristo, até mais ou menos a peste negra, a população ela não tinha um grande crescimento, porque nascia muito e morria muito. Após toda a revolução industrial, né, que teve, aí sim a população mundial começou a crescer, porque houve sim, claro, também uma revolução sanitária e também, claro, em alguns casos, um aumento aí, né, da qualidade de vida. Então a população mundial ela começa a crescer, aumenta a natalidade, reduz a mortalidade. O principal fator é a redução da mortalidade. Se a gente olhar a taxa, né, de natalidade, aí, que é o número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população, comparar o Brasil para você, ela já foi bem mais elevada aí nas décadas passadas, chegando a 6,2 aí, década de 50 mais ou menos. E hoje temos uma data, né, uma taxa, perdão, menor do que 2. Tá, velho, e por que mesmo a taxa de natalidade estando reduzindo, como é que a população brasileira continua crescendo? Só você lembrar aí das musiquinhas das Copas do Mundo aí, né? 70, 90 milhões em ações. Você lembra da Copa lá de 2002, tinha um adesivo assim no ônibus da seleção lá, mais de 180 milhões de corações torcendo pela nossa seleção. Então você vê que em 30 anos a população brasileira dobra, mesmo que o número de filhos está reduzindo. E por que então temos esse crescimento elevado aí, se a taxa de natalidade está diminuindo? Porque a taxa de fecundidade ainda ela é elevada, né? Porque por mais que aquelas pessoas que nasceram em décadas passadas, né, que bota aí, são 3, 4 irmãos, se cada um tiver um filho, nós temos quatro novas crianças sendo, né, contabilizadas. Então a tendência ainda da população brasileira crescer, mais ou menos até 2030, vai começar a haver um nivelamento e depois 2050 ali, claro que ela vai começar a reduzir. Então nós vamos passar aí de 200 milhões, já estamos em 200 milhões de brasileiros e depois a previsão lá para 2050 chegamos aí a 170, 180 milhões de brasileiros, tranquilo? E claro, temos as teorias populacionais, que é o objetivo da aula de hoje. Então a primeira grande teoria é a teoria de Malthus, teoria malthusiana, né? Então ele percebeu em seus estudos, é um demógrafo muito importante, que a população ela vinha crescendo muito rapidamente. Então ele queria, claro, alertar esse crescimento e ele falava o seguinte, ele criou a sua teoria que relacionava a questão matemática, que era que a população crescia em PG e a produção de alimentos crescia em PA. A população crescia muito mais rápido do que a produção de alimentos. Sendo assim, você pode ver no gráfico, ele alertava que o problema da fome, da miséria, da desigualdade está relacionado a isso, da incapacidade de acompanhar, né, a produção de alimento com o crescimento populacional. E ele alertava a galera aí para ter alguns cuidados, né? Então, como também ele era, né, muito ligado à religião, ele não podia chegar simplesmente e mandar vamos abortar, vamos matar, né? Então ele falava algumas dicas importantes que ele defendia, acreditava, que era, primeiro, retardar o casamento. Então as pessoas deveriam casar mais tarde. Outra ideia, claro, se casar, começar a ter a castidade, não fazer sexo, né, para não ter filho. E só ter filho, sim, para quem pudesse sustentar. Então essas eram as dicas de Malthus. Essa teoria ela foi ultrapassada, né? Porque, claro, veio a Revolução Agrícola e a produção de alimento continuou, né, crescendo cada vez mais, continua crescendo pela tecnologia. Então não é um problema na produção de alimento e com relação ao crescimento populacional. O problema é a distribuição, né? Então essa teoria hoje ela é considerada ultrapassada. Passou muito tempo e depois da Segunda Guerra Mundial é criada a nova teoria de Malthus, a neo-malthusiana. A nova teoria de Malthus, que ela tem esse nome porque ela se assemelha muito à teoria, né, feita no século passado aí por Thomas Malthus, ela fala o seguinte, né, foi criada pelos países ricos, alertando também desse grande crescimento populacional. Ele falava se o país quer se desenvolver, ele tem que controlar a natalidade, né? Para quanto mais filhos a pessoa tiver, mais dificuldade ela vai ter de ter um bom, né, desenvolvimento econômico. Essa é a lógica da nova teoria, que ela é aceita ainda, a teoria neo-malthusiana.
beleza? Criada após a Segunda Guerra Mundial, né, desse grande crescimento. E nesse momento histórico aí, nós temos aí, né, provas que, claro, os países dominantes eles incentivavam e conseguiram, né, até fazer algumas leis de aborto em alguns países que eles dominavam. Isso aí aconteceu muito, né? Alguns países importantes, como a própria China, também vai legalizar aí, né, criando depois de um tempo a lei de um filho só, né, preocupado com esse grande crescimento populacional, beleza? E contrapartida, os países pobres criaram a teoria marxista, ou chamada reformista, que ela é contrária à teoria neomalthusiana. Ela fala que o controle deve ser espontâneo, que é uma questão de desenvolvimento. À medida que a pessoa vai se desenvolvendo, o país vai desenvolvendo, vão reduzindo as taxas de natalidade. Essa é a lógica. Cada família vai definir se quer 3, 4, 5, 6 filhos. Depende do segmento econômico que ela vai estar inserida. Eu moro numa área rural, eu posso ter mais filhos. Eu moro numa área urbana, devo ter menos filhos. Essa é a lógica. O crescimento deve ser espontâneo, né? E ela é totalmente contrária a essa questão do número de filhos no desenvolvimento. Essa é a teoria reformista marxista criada pelos países pobres contra essa teoria neomalthusiana. Existe uma teoria nova aí, que é a teoria ecomalthusiana, criada, claro, aí, né, pessoas ligadas ao meio ambiente, que fala que deve-se ter um controle populacional de natalidade, né, para preservar os recursos ambientais naturais. É algo simples e fácil de entender. Para você que gosta de música, gosta das paródias do Marcelo, chegou o momento de dar uma palhinha. Se você quiser, já está aí no nosso novo CD, que eu peguei uma música bem brega, né, que é uma música aí, se eu não me engano, Guilherme de Santiago, acho que é isso, uma dupla sertaneja, e eu não sei a música original, para variar, né, eu pego a música que estou escutando no rádio e pum, sai a paródia ali naquele momento e eu acabo fazendo, né, que é sobre Malta explicar sua teoria assim, população em PA, fome e miséria pra mim. E assim vai a paródia, ela é muito brega, mas ela chega a ser engraçada, que eu falo muito sobre a teoria malthusiana, que, querendo ou não, por mais que está ultrapassada, é uma teoria que aparece muito aí nas provas do vestibular. Um grande beijo a você e até a nossa próxima videoaula. Confira aí todos os nossos produtos, CD, agora aí lançando aí, né? Tinha lançado, já esgotou rapidamente, né? Já está novamente no nosso site, o Estuda 1000, né? O Estuda 1000 são 1000 exercícios preparados para você, com gabarito, depois você tem acesso ali da aquisição, um mês para tirar todas as suas dúvidas sobre as questões. Marcelo, por que isso aqui está errado, por que isso aqui está certo? E aí eu tenho certeza que você vai detonar no vestibular. Um beijão para você, tamo junto sempre, confio no seu sucesso e até o nosso próximo encontro.